A primeira informação que surge pra gente é uma informação que vem do Eric Faria, da TV Globo, durante um jogo do Flamengo. Na transmissão, ele afirma que o contrato... Só para contextualizar, lembrando que o Flamengo, acordo do jogador... Rapaziada, Eric Faria crava a informação e a imprensa repercute essas contratações do Flamengo. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o like. Separei 2 cortes da imprensa trazendo essas informações. Vamos embora pro vídeo. O Flamengo terá novidade na delegação que viaja para a Bahia, de olho na partida contra o Vitória. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai mostrar a sequência complicada de jogos do Rubro Negro. E o Vene já tem, Vene? Já sim, tem. A escalação, o Vene já tem a escalação do Flamengo, então a gente olha o VT e na volta Vene já diz qual é o time do Flamengo. Cadê? Flamengo está em busca de uma sequência positiva para os diversos desafios que terá pela frente. Um deles é pelo próprio brasileiro. Agora a disputa será contra um adversário que está na parte de baixo da tabela. O Flamengo viaja logo mais para enfrentar o Vitória no Barradão e terá a volta de Alan, após cumprir suspensão depois de ter recebido o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Por outro lado, Bruno Henrique deve continuar sendo desfalque. Ele segue o tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. Os outros atletas do grupo estão à disposição do técnico Tite. O mês de agosto será de uma sequência intensa para o rubro-negro, com decisões pela Libertadores, Copa do Brasil e além de jogos difíceis no Brasileirão com adversários que estão na briga pela liderança. Que é o momento mais decisivo da temporada, né? A gente tem nos preparado muito bem, a gente passou por um momento difícil também agora na Copa América, né? Acabou perdendo bastante jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento. Com o elenco unido e focado, a esperança é de ter um bom desempenho em uma das sequências mais difíceis da temporada. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, Boa você tarde. de casa, boa tarde pra você. Obrigada por deixar a gente almoçar, entrar na sua casa nesse horário tão divino que é o horário do almoço. Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Vene Casagrande já tem a escalação do Flamengo? O que você tá rindo, Vene? Tem sim, não, tô lembrando da gente, da resenha. Eu vou pedir pro povo que olha só os 30 segundos do corte, olha a conversa inteira, né? O povo isso. falando que eu tô brigando com a regra, eu concordei o tempo inteiro. Inclusive, concordei 4 vezes que o pênalti foi muito bem marcado e que o jogador do Criciúma foi o cara que errou naquela questão. A gente estava debatendo aqui se a bola estava ou não atrapalhando, esse era o nosso debate. Então, assim, ainda mais a galera aí que gosta de fazer a manchete, apura direitinho, olha acho que o grande conteúdo lance também, inteiro, Fernandinho, e não só um cortezinho, né? É o pessoal entender que cada um tem uma opinião. Exato. Mas não assim, existe... o negócio é o seguinte, a questão do pênalti, ela não é uma opinião, ela é uma regra que foi cumprida. Ninguém aqui isso. discordou disso. A opinião era na interpretação se a bola atrapalhava ou não. Eu achei que atrapalhou, você achou que não atrapalhou, Pedrosa também falou que a bola naquela ocasião não atrapalhou. E eu falo sempre aqui, a opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, graças a Deus. Vem a escalação do Flamengo. Vamos lá, o Tite esboçou no treino dessa terça-feira, o último antes do duelo com o Vitória. Daqui a pouco a delegação embarca para encarar o Vitória, jogo lá em Salvador, jogo muito difícil no Barradão, um gramado terrível. Muito. E o Tite esboçou com mudanças. Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira retornando ao time titular, Vinha na lateral esquerda, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Só 2 informações importantes que o próprio Flamengo divulgou. Obviamente o Flamengo não divulgou a escalação, isso é uma apuração nossa. Mas o Wesley com dores musculares não vai viajar e também o Pulgar também com problema físico também não vai viajar. Então esses 2 são desfalques. Aí teoricamente o Alan entra no lugar do Pulgar e o Varela entra no lugar do Wesley. A mudança aí que ele está fazendo por uma questão técnica é Vinha na lateral esquerda, que eu acho extremamente correto, e Léo Pereira no lugar do Davi Luiz. Eu acho que é muito mais questão física também, porque o Davi Luiz vem de uma sequência muito grande. A dupla então vai ser Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Uma dupla bem comum na temporada, Porém, né? eu queria ver o Léo Ortiz. Eu não ia consigo... perguntar isso agora, Vene. O Léo Ortiz está indisponível, por acaso? Não, pelo Mas contrário. será Porque que ele não assim- tá pensando em opção para algum momento se o Alan precisar Mas, sair? na verdade, a opção inicial tinha que ser o Léo Ortiz na vaga do Alan. O Léo Ortiz, desde que ele voltou... tá falando dos como volantes. Como volante, o Léo Ortiz, gente, desde que ele começou a jogar com a camisa do Flamengo, como volante, por conta dessa situação na Copa América, ele desempenhou infinitamente mais do que o Alan. Ele é um jogador que pode fazer aquela função tranquilamente. Eu não consigo entender, eu gosto do Alan, acho um bom jogador. Mas a fase, o momento, a meritocracia é muito mais do Léo Ortiz do que do Alan. Não, e eu vou além.
se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz ele não conseguiu ter uma sequência nem como zagueiro. Exato. E é um jogador que o Tite implorou para a diretoria do Flamengo trazer. E foi uma novelinha, né? Foi uma novelona. A verdade é essa, uma novela que custou caro ao Flamengo. Não foi um investimento barato. E é um jogador que não consegue ter continuidade, não consegue ter sequência com o técnico Tite. Por exemplo, eu concordo com o Pedrosa que ele poderia entrar na vaga do Alan, que ele desempenhou melhor que o Alan como volante, Sim. mesmo sendo zagueiro. E destacamos muito isso aqui. Mas até. por que não colocar também ao lado do Fabrício Bruno, já que teoricamente ele vai poupar o Davi Luiz, ele é zagueiro e ele já jogou com o Fabrício Bruno em várias oportunidades nos tempos do Red Bull Bragantino. Então nada justifica isso. Inclusive o Tite, quando foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, enrolou e não respondeu. Você consegue lembrar de cabeça quantas vezes o Léo teve oportunidade na temporada como zagueiro? Acho que com o Fabrício Bruno uma vez comentamos aqui. Sim. Né? Olha, você tem essa... eu vou ser boa, né? sincero, boa eu não memória. tenho de cabeça, mas eu chutaria que não passou de 5 oportunidades. Mas aí olha Também acho. que coisa engraçada, né? Você está falando de um zagueiro que pode ser zagueiro, e Sim. muito bem, e custou caro, e o próprio Tite queria ele, e ele tem pouca oportunidade, porque a gente está falando de um Léo Pereira que performou muito bem, teve aquela questão do Carolino, e em algum momento aí a gente viu o Léo perdendo um pouco de espaço, mas aí uma outra dupla se formando de forma titular, que não era com o Léo Ortiz, aí você precisa de um retoque rápido, e aí você exige uma versatilidade que ele entrega, e ele performa muito bem como volante. Ou seja, a gente está falando de duas opções em que ele pode ser naturalmente e tranquilamente titular e ele não vai ser usado em nenhuma das duas. De fato, realmente é uma coisa que é curiosa, Lucas Pedrosa. Não, eu entendo assim, que na zaga você tem um Fabrício Bruno e Léo Pereira, que foi a zaga do Flamengo no início da temporada, que é uma zaga até muito entrosada, né, desde o ano passado. Tudo bem, eu só não consigo entender, por questão de meritocracia, em que o Léo Ortiz perde pro Alan hoje jogando como primeiro volante. Em nada. O Alan tem mais qualidade com a bola no pé. Gente, o Léo Ortiz jogando, ele parece um atleta de meio campo. Ele é um atleta que verdade. quebra passe, que consegue destruir, que consegue dar dinâmica, que tem velocidade para poder chegar ao ataque, é mais alto do que o Alan, é mais forte do que o Alan. Repito, eu acho o Alan um baita de um jogador, é muito bom jogador. Mas a fase dele não mostra em nada o motivo dele estar na frente do Léo Ortiz como primeiro volante. Eu acho que é um grande erro do Tite nessa situação, porque o Léo Ortiz já mostrou, não é só, meu Deus, tá tirando da minha cabeça. O Léo Ortiz mostrou que tem qualidade, mostrou que dá conta da função, e o Alan, nos jogos que ele vem atuando, ele não vem atuando bem. E então, se fosse eu não agora consigo contra o entender. Vitória, ele iria jogar ao lado do De La Cruz. Ou seja, ele nem teria tanta responsabilidade Verdade. de ir ao Perfeito. ataque. Ele ficaria muito mais preso como um primeiro volante. Então, poderia render muito mais do que ele rendeu como volante quando o De La Cruz não estava ao lado dele, porque ele jogou como volante nos tempos de Copa América. E o De La Cruz não estava à disposição. Poderia render muito mais. Eu concordo plenamente com o Pedrosa. Eu acho que era uma oportunidade perfeita para dar uma chance novamente ao Léo Ortiz, que desde quando chegou ao Flamengo não consegue ter uma sequência e nada explica isso. Bota na tela aqui agora a sequência do Flamengo com muitos jogos complicados. Eu acho essa frase muito jogos complicados. O calendário brasileiro é tudo muito complicado. É claro que algumas vezes é mais do que outras. Aí a gente tá aí, esse jogo que é amanhã, Vitória fora, a gente já destacou aqui, o Vene já trouxe a dificuldade que é até muito gramado, né? Lá é muito complicado, principalmente se chover, piora tudo. O Atlético Goianiense no Maracanã, esse jogo, né? No dia 28 de julho. Dia 31 de julho, aí a gente já tá falando de Copa do Brasil. Esse jogo primeiro em casa, contra o Palmeiras. O Flamengo decide sua vaga fora de casa, né? No Allianz Parque, provavelmente. Aí, dia 3 de agosto, contra o São Paulo, fora no Morumbi. 7/8, contra o Palmeiras novamente, já o jogo de volta lá contra o Palmeiras. Aí é uma sequência de Palmeiras, no dia 11 de agosto, aí já tá falando de Campeonato Brasileiro, um jogo que provavelmente vai ser um jogo de confronto direto na disputa das cabeças da competição contra o Palmeiras. E o Bolívar aí a Libertadores, o Bolívar, esse primeiro jogo em casa no dia 15 de agosto, depois pega o meu fogão aí no dia 18 de agosto fora de casa, né, no estádio Newton Santos, e no dia 22 de agosto retorna. E aí a gente tá falando esse jogo aqui, um jogo de altitude, Vene Casagrande. Se a gente for olhar bem aqui, obviamente tirando esse último jogo que já é o final dessa sequência, a gente não tem uma logística muito ruim. Que a gente tá falando de jogos aqui tirando o do Vitória hoje, né? Amanhã.
a gente já tá falando numa logística bem Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas dentro de campo é pauleira, Vene Casagrande. Para mim, o jogo mais importante do Flamengo nessa sequência é o jogo do dia 15 de agosto, que é o jogo de ida pela Libertadores. Eu acho que esse jogo o Flamengo precisa fazer um resultado extremamente favorável. Exemplo, 2-3-0. Perfeito. Porque vai ser uma sequência muito grande, vai chegar no dia 22 de agosto extremamente cansado, fadigado, e vai ser um jogo na altitude. Então o Flamengo tem que chegar lá, teoricamente, com um placar confortável. Copa do Brasil, a gente vai ficar debatendo aqui por ser Flamengo e Palmeiras. Mas a grande verdade é o seguinte, questão de prioridade, isso aí não é segredo para ninguém. Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo. O Flamengo vai dar prioridade ao Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por ser Flamengo e Palmeiras, a gente vai botar um holofote muito grande nesse jogo. Claro. Agora, eu tenho um pensamento. Flamengo e Palmeiras, quem for eliminado da Copa do Brasil, a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser maior, porque vai focar muito no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Brasil, de uma maneira indireta, vai interferir no desempenho do Campeonato Brasileiro. Você acha que quem passar aqui nesse confronto vai acabar tendo mais vantagem no Campeonato Brasileiro? Quem for eliminado vai ter mais vantagem no Brasileiro. Eu acho que é isso. Ponto. Eu acho que é isso. E eu não vejo nenhum problema se o Tite, por exemplo, pensar em poupar, ou melhor, rodar o elenco. Quando a gente fala poupar, é uma palavra muito forte. Sim. Aí as pessoas acham que está dando prioridade ou não está dando o devido valor à partida. Mas em um determinado momento o Tite vai ter que, entre aspas, descansar um jogador ou outro. E se for na Copa do Brasil, eu não vejo o menor problema, porque, repito, é a terceira prioridade do Flamengo. Eu lamento que ninguém faça o que o Dorival fez no próprio Flamengo em 2022, né? 2022, em que ele chega, faz retoques rápidos já na metade da temporada, escolhe um time para jogar as Copas, um time para jogar os pontos corridos, e ele performa bem dos dois lados, inclusive ganha o brasileiro, né? E a Copa do Brasil. Não, o brasileiro não. Não, a Libertadores e a Copa do Brasil. Olha, Fernando, eu acho que a questão do Dorival era outra situação. A temporada do Flamengo. O Tite não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. E o que o Dorival fez naquele momento ali foi abandonar o Campeonato Brasileiro em questão de quesito de disputar título. Claro que precisava sair, inclusive o Flamengo chegou a figurar a segunda página da tabela. Ele teve mas com o time reserva. Ele claramente falou assim, meu foco aqui em questão de título é ganhar as taças. O Tite, se ele der esse recado para a torcida do Flamengo, ele vai sofrer pressão. Inclusive, Vene, eu concordo com você que você tendo um calendário mais tranquilo, ser eliminado da Copa do Brasil é muito melhor para o seu time se preparar para o Brasileirão, mas ser eliminado para o Palmeiras pode criar uma crise grande também, principalmente da forma que foi eliminado. Então, assim, é muito sério esse confronto, tanto para um lado quanto para o outro. Você ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, dependendo da forma como acontecer, cara, é algo que pode balançar qualquer ambiente de qualquer clube. Mas o mês de agosto para o Flamengo vai ser um mês muito desafiador, por mais que eu entenda que a logística ela seja muito mais pegada pela proximidade dos dias que o Flamengo vai jogar, e não pelas viagens em si. Vene Casagrande, a novela Claudinho, Vene. Vamos lá, só para contextualizar, lembrando que o Flamengo teve um acordo do jogador e também com o Zenit, e aí em cima da hora o Zenit recuou. A informação que eu tenho de uma pessoa do Flamengo que o Claudinho ia se reunir com o Zenit para demonstrar novamente o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Só que o Zenit mudou, eu descobri o que eles mudaram, a forma de pagamento. Eles fizeram uma exigência maior, ou seja, um pagamento menor ao Flamengo, e o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente combinou de uma forma, a gente quer cumprir dessa forma. Só que os russos, eles mandam, a verdade é essa. Eles têm contrato com o jogador, eles não precisam de dinheiro, muito pelo contrário, dinheiro é o que não falta lá, e eles entendem o seguinte, beleza, Flamengo, se você não quiser fazer dessa forma, não será feito, porque a gente não vai liberar o jogador como a gente havia combinado. Nós recuamos, voltamos atrás, o Zenit ofereceu uma renovação de contrato ao jogador, o jogador recusou porque quer jogar no Flamengo. Agora, se vai conseguir essa liberação junto ao Zenit, a gente não sabe. Tudo depende agora do desejo dos russos. Sobe o som, DJ. Que eu soube ontem. O Wendel tá comendo a bola lá no Zenit. Os russos estão com medo de propostas chegarem. E sabe o que eles estão fazendo? Já negociando uma nova renovação de contrato com o volante Wendel, para não ter o risco de perder esse jogador ou ele ser seduzido por uma proposta de um outro clube da Europa. O Landim fala muito sobre esse assunto também no Charla Podcast. Um beijo para Cantarelli, Betão. É uma boa entrevista com o Landim, né? 3 horas de duração para quem é ele flamenguista. Ele confirmou isso, inclusive. Ele confirma isso. Ele confirma que teve acordo com o Zenit, mas aí o Zenit, em cima da hora,
voltou atrás e decidiu não liberar o jogador. Pra quem é Flamengo, uma boa entrevista de se assistir no Charla Podcast com o presidente Rodolfo Landim. Cadê? Ih, esqueceram de mim. Eu vi aquele filme, Esqueceram de mim? O Macaulay Culkin tá com 80 anos já. Olha o que você vai dizer. Calma, Getúlio. Tá com cara de 80, quem tem 40. Mas não tem limite. Tati Tavares conta tudo sobre o Malvadão pra gente. Nenhuma contratação para o segundo semestre até agora. Não por falta de tentativa, o Flamengo continua sonhando em contratar o meia Claudinho do Zenit da Rússia. Aliás, a negociação pelo jogador parece uma série. Todo ano, uma temporada. A saga é sempre a mesma: convencer os russos a fazer negócio. Há 3 anos por lá, Claudinho gostaria de voltar ao Brasil, mas o Zenit não demonstra interesse em negociá-lo. E assim, Marcos Braz e Bruno Spindel precisam de paciência para terminar esse episódio. Entre o Flamengo e o Claudinho, eu estou passando aqui para você o que eu recebi do Bruno e do Marco. Assim, não haveria problemas. A gente estaria, vamos dizer assim, com o processo equacionado. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Outro desejo do Flamengo é repatriar o meia Lucas Paquetá. Revelado pelo Clube da Gávea, em outro momento seria uma loucura pensar em um retorno tão breve do jogador ao futebol brasileiro. Porém, Lucas está sendo investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas na Inglaterra, o que poderia acelerar essa volta. Ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, é camisa 10 da seleção brasileira. Alguns movimentos, a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. Sem fazer loucuras financeiras por ninguém. Essa é a meta. Portanto, Neymar é um sonho bem distante, viu, torcedor? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo, o Neymar, ele ganha por mês mais do que 2 folhas do Flamengo, com tudo. Sobre o elenco atual, a polêmica negociação pela renovação de Gabigol segue ganhando novos capítulos. O jogador já havia deixado claro que está de saída no final do ano, mas ainda não assinou pré-contrato com nenhuma outra equipe. No sábado, após ser protagonista na vitória diante do Criciúma em Brasília, Gabigol soltou o verbo. Abre aspas. A minha vontade todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou. Buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. Fecha aspas. Sem espaço com o Tite e envolvido em um processo de suposta fraude em exame antidoping, Gabriel recebeu do Flamengo uma proposta de mais de 1 ano de contrato e um aumento salarial de quase 50%. O jogador não ficou satisfeito com o tempo de vínculo. Acredita que são os mesmos moldes de um atleta em fim de carreira e chegou a negociar uma saída imediata para o Palmeiras. Não aconteceu, mas nada impede que no ano que vem o atleta vista outra camisa do futebol brasileiro. Hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai... Eu monetizei o canal do YouTube do isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você está
tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. E eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Muito bem, muitos temas. Agradecer o pessoal do Charla, ao nosso Canta, ao Betão, ao Miguelzinho, ao nosso Mateuzinho, a galera toda do Charla. Muito maneiro o episódio. Bigode, eu acho que esse final aí, Bigode e Fernandão, que deve ter passado por isso também, óbvio, passou na carreira. O resultado desportivo caminha lado a lado com os valores quando se está falando de uma renovação. Perfeito, concordo. E ele ainda diz que é um aumento considerável, mas um ano só, até porque um ano só, na cabeça deles, é pro Gabi continuar jogando, motivado e render mais, não é isso? A ideia é essa, né? Só que a gente tem alguns poréns aí, eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos fazer uma reflexão. Primeiro, a primeira informação que surge pra gente de renovação ou não renovação de Gabigol é uma informação que vem do Eric Faria, da TV Globo, durante um jogo do Flamengo. Na transmissão, ele afirma que o contrato já estava tudo certo, que as duas partes já haviam chegado a um acordo. Passa-se um período, já tem muito tempo isso, muito tempo. Passa-se um tempo depois disso, nada é falado sobre a renovação de Gabigol, até que começam a surgir alguns boatos de que isso não vai mais acontecer nos moldes atuais. Ou seja, o primeiro fato envolvendo Gabigol, Flamengo e renovação no meu ponto de vista, o Flamengo apresentar X para o Gabigol, ele aceitar, mas na hora de consumar isso não acontece. Não à toa, depois do jogo, desse último jogo dele, lá em Brasília, ele falou que alguns membros da diretoria não cumpriram o que foi prometido a ele. E aí ele tem um ponto. Mas, ao mesmo tempo, o clube também tem um ponto. O Gabigol, até 3, 4 jogos atrás, não estava rendendo. Parece que, aos poucos, ele vai retomando a forma. Vamos ver se isso vai ser suficiente para que o Flamengo, quem sabe, aumente a proposta no fim do ano, ou então tem um outro porém. Eleição do Flamengo no final do ano. Então pode ser que o Gabigol já negocie a renovação ou não. Como é que está a corrida eleitoral? Vocês estão por dentro? Rodrigo Dunche é a situação, é o candidato do Landim, que hoje é o vice-presidente geral do Flamengo. BAP é o outro candidato de oposição. Maurício Gomes também é outro candidato de oposição. O Maurício, eu vi uma pesquisa que ele estava crescendo muito, Sim. apesar de pouco tempo de campanha. E muitos funcionários do Flamengo da gestão do Landim saíram nessas últimas semanas e a grande parte para apoiar o BAP. Que era o cara que estava com eles lá atrás. Lá atrás. Tem um tumulto, BAP, Bandeira, Landim, lá atrás, eu não me lembro. Tem o Valim ainda também. Tem o Valim. Então são 3 chapas, Maurício, BAP e Dunche. E o Dunche, que é o do Landim. Entendi. O Maurício esteve lá no Storycast e ele falou de umas propostas bem legais com relação ao futebol, com relação ao clube. Só que a gente sabe que isso, só isso não pauta nenhuma vitória com relação à eleição de clube de futebol. É legal a gente entender também que, dentro das circunstâncias que o Flamengo tem hoje, o Gabriel é reserva. Sim. O Tite deve continuar como treinador do Flamengo. E o Gabriel vai continuar sendo reserva. Para ele ter desenvoltura, para ele ter performance, ele precisa de minutos. Se o Tite resolver por não colocá-lo, fica mais difícil ele performar, logo mais difícil ele ter mais um ano de contrato, caso ele renove esse por um ano. Outra variável, não sabemos o que o Gabriel tem na mão de outros clubes. Sim. Não sabemos que proposta ele tem. Pô, ele tem uma história no Flamengo, é maravilhoso tudo que ele fez, o Landim acabou de dizer, só que ele tem que pensar na carreira dele. Se ele tiver mais tempo, se ele tiver um salário, às vezes até menor do que ele tem de um ano, mas um valor perto disso por 3 anos, ele vai pensar nele, e não está errado com relação a isso. Esperamos que eles entrem num acordo e que o Gabriel continue no Flamengo. Mas se não acontecer isso, que ele consiga, até o fim da temporada, performar como vem performando nesses últimos 2 jogos. Com certeza vai ser uma das eleições mais disputadas dos últimos anos, o que até me surpreende um pouco, diante de tanta conquista do Landim, e se bem que não é o Landim, né? É a chapa dele, então muda um pouquinho essa situação. Os caras que estavam juntos se separaram para competir enfim, de forma que individual. Que seja decidido o que for melhor para o Flamengo, o melhor presidente do Flamengo, como a gente torce, por exemplo, como o Pedrinho agora está resolvendo o problema do Vasco, como o Mário Bittencourt, é o melhor presidente, apesar dele não aceitar, porque ele, né, ele sempre muito gentil com o primeiro presidente, que eu sempre esqueço o nome, da história do Fluminense, o Mário Bittencourt, com o Cox, verdade, com o Cox. E Cox.
E agora e também no Botafogo tem hoje o John Textor, que não é presidente, mas é um cara que resolveu os problemas do Botafogo. O Flamengo toma a melhor decisão e as pessoas responsáveis pelo voto votem para o bem do Flamengo exclusivamente. Eu sei que o tempo está correndo, mas é rapidinho. A gente trabalha em televisão, então a gente tem sempre acesso a jogo, Maracanã, etc. Mas que o próximo presidente do Flamengo deu um carinho maior para os ex-atletas, que todos reclamam que se não tiverem uma ligação, querem jogo, não tem ingresso, não conseguem nada. Então, que dê um carinho para os ex-atletas que fizeram a história do Flamengo. Tá, então, nação, a imprensa trazendo as informações e repercutindo as últimas atualizações do Flamengo, que deve enfrentar o Vitória na quarta-feira com 4 mudanças em relação ao último jogo do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo encara o Vitória nessa quarta-feira, jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão em Salvador. A equipe comandada por Tite irá em busca aí de mais 3 pontos no torneio aí nacional. Para o duelo, o Flamengo deve ter 4 mudanças em relação ao último jogo. As mudanças: Léo Pereira no Davi Luiz, o Varela no lugar do Wesley, Vinha no lugar do Ayrton Lucas e o Alan no lugar do Eric Pulgar. Aí que tá, né? E o Léo Ortiz? Por que o Léo Ortiz não entra na volância, já que nem na zaga ele tá tendo oportunidade? Quando entrou no período de Copa América para fazer primeiro homem de meio de campo, arrebentou. Enquanto o Alan estava machucado, o Igor Jesus machucado e o Pulgar na seleção do Chile, o Léo Ortiz entrou e deu conta, e muita conta do recado, inclusive melhor do que o Alan. É estranho uma parada dessa. Uma provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na verdade, essa aqui é a escalação anterior. Essa é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esse deve ser o time titular para enfrentar o Vitória, que não vence há 4 jogos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está tendo uma sequência aqui. Ó, pegou o Juventude, depois pegou o Cuiabá, se eu não me engano, na sequência. Depois teve Fortaleza, venceu o Criciúma e agora o Vitória. Não é aquela sequência brutal igual vai ter daqui para frente. Vai pegar agora o Vitória, depois o Atlético Goianiense, e aí é a sequência mortal, né? Palmeiras, depois São Paulo, Palmeiras de novo, 3 vezes em 10 dias. Depois vai ter o Botafogo, depois o Bolívar, depois tem um outro confronto aí que eu não lembro contra quem, no Brasileiro, e depois contra o Bolívar de novo. Então é uma sequência monstruosa. O Flamengo tem que valorizar e fazer ponto contra o Vitória, com todo o respeito ao Vitória. Não vence há 3 jogos. Perdeu por 1x0 pro Botafogo, perdeu 3x1 pro Vitória e perdeu por 2x0 do Grêmio, que tá capengando. O Grêmio ganhou, conseguiu ganhar do Vitória. O Flamengo não tem jeito, não tem desculpa, tem que partir para cima, tem que ganhar. Do Vitória tem que trazer esses 3 pontos para casa. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.